Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 376. Meu Deus do céu, 376. Eu sou Rodrigo Bibo e qual a Bíblia que Jesus lia? Aliás, Jesus lia a Bíblia, devia ler, né? Mas ele precisava, enfim, sei lá, vamos lá. Gente, no BTcast dessa semana, o penúltimo do ano, eu tenho uma conversa maravilhosa com André Heinck e Paulo On, eles que são integrantes aqui do Bibotalk, autores da Thomas Nelson Brasil, e o áudio que você vai ouvir aí, esse podcast, ele vem de uma live que nós realizamos lá em nosso canal no YouTube. Então, se você quiser ver como foi a gravação deste podcast, ele está em forma de live lá no nosso canal e o link está aqui na descrição deste BTcast. Mas foi um papo muito legal que de alguma forma dialoga com o livro lançamento aí da Thomas Nelson, o livro do Paulo On. Aliás, faz tempo que eu não ouço esse áudio, faz tempo que essa live aconteceu. Se em algum momento a gente fala em pré-venda, talvez alguma coisa o Tuller não consiga tirar em edição, bem, saiba que foi uma live que a gente fez já há uns 2 meses atrás. Agora o livro já está lançado, já é, assim, um sucesso de vendas graças a vocês. Ficou em primeiro lugar aí em várias categorias lá da Amazon. E o link, você ainda pode adquirir o livro, geralmente está em promoção na Amazon. Ele está aqui na descrição deste BTcast, beleza? Então lá na live, se a gente fala assim, pré-lançamento, o livro está agora em pré-lançamento, adquira já. Se a gente até falar em preço, dá uma ignorada porque é uma live que já aconteceu há uns 2 meses atrás, beleza? O importante é que o livro já foi lançado, já está disponível para venda, já está inclusive, olha que bênção, galera, já está na segunda reimpressão o livro. Então muito obrigado a todos vocês que já compraram. E você que ainda não comprou o livro do Paulo On, nem o livro do André Daniel Heinck, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desses autores agora neste BTcast. Mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, eu sei que você tá ansioso pelo podcast, mas segura só um pouquinho, porque eu quero dizer pra você que nós teremos uma live maravilhosa agora, no dia 15, na data de lançamento deste BTcast. Você tem uma live comigo e o Davi Lago, falando sobre o amor ao próximo, lá em nosso canal no YouTube. Então, dia 15, às 15 horas, vai rolar uma live lá no nosso canal no YouTube. Lembrando que as nossas lives, elas sempre ficam salvas lá no canal. Então, você tá ouvindo isso agora e já passou a live, poxa, perdi. Não perdeu nada, você pode ir lá agora e assistir essa live, inclusive com a vantagem de botar um acelerador ali pra gente ficar um pouquinho mais rápido, se bem que eu e o Davi falamos bem rápido, então acelerar-nos, não sei se será uma boa. Aliás, tem uma live muito legal que eu fiz com o Cacau Marques lá, sobre casamento, e tem uma live do BTcast Plus, olha aí, a gente gravou em forma de live a gravação de um BTcast Plus. Então, se você quer saber um pouco mais dos bastidores das gravações do BTcast, vai lá conferir essa live do BTcast Plus do Igreja Centrada. O título da live é Igrejas Missionais. O link está aqui na descrição deste BTcast. Aliás, a gente tem lançado muita coisa em nosso canal no YouTube e eu quero convidar você a consumir o que a gente tem produzido por lá também. Beleza, gente? O link do nosso canal está aqui na descrição deste BTcast. Simbora, porque nós temos um papo muito legal, edificante e desafiador pela frente agora em mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Tamo together, simbora! Gente, vamos lá, direto ao assunto. Nós temos aqui 2 autores, o Paulo, que está lançando o seu livro, que é uma introdução à Bíblia e uma introdução à teologia bíblica. É um livro que vai falar da Bíblia como história, narrativa, vai trazer os bastidores humanos da revelação divina. E nós temos aqui o André, que escreveu Os Outros da Bíblia, que é um livro que faz a gente entender a cultura dos povos vizinhos para entender como essa cultura influenciou a religião de Israel, por assim dizer. Ainda que usar o termo religião aqui talvez não seja o mais adequado, mas como que as culturas circunvizinhas, de alguma forma, participaram da revelação de Deus para o povo escolhido. E é interessante que os 2 livros, apesar de terem temáticas diferentes, eles se casam e se cruzam em vários momentos. E hoje nós estamos aqui para falar da Bíblia hebraica, ou seja, esse texto
sagrado, a Bíblia que Jesus lia, por assim dizer. Bom, uma pergunta aqui off-topic, galera. Aliás, off-topic não, né? A gente tá em live, não tem como ser off-topic na live. Mas Jesus, ele lia uma Bíblia hebraica ou era a Septuaginta que a galera tinha lá e ponto final? Ih, eu não tava lá pra ver, né? Eita, nós. Não tava lá pra ver. Boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Sério? É tão boa assim? Eu achei que era uma pergunta assim, tipo, e aí, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Achei que era tipo essa. Mas é muito boa porque Jesus entendia, né, o hebraico bíblico, e ele também entendia o grego falado comumente nas ruas, principalmente na região onde Jesus passou muito tempo na sua vida, que é a Galileia dos gentios, né? Então é impossível que na Galileia dos gentios não se falasse grego. E a Septuaginta, que é um produto de judeus da diáspora, basicamente situados em importantes centros, né, culturais como Alexandria, por exemplo, é um escrito, na verdade foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para um vernáculo, que tinha justamente como objetivo atender a necessidade religiosa desses judeus que já não falavam mais hebraico. Então, provavelmente Jesus, ele tinha domínio, né, com certeza mais da língua que lhe era mais próxima, que era o hebraico barra aramaico, né, mais aramaico é mais no nível mais falado, mas com certeza sabia texto em grego, até porque os demais autores bíblicos também do Novo Testamento, quando citam o texto bíblico, citam na sua maioria a partir da sua versão grega, então isso dá a ideia de que a versão grega era mais comum do que a gente imagina que era. Olha aí, quer complementar, André? Não, isso eu conversava esses tempos com um colega da Este, que é especialista também em grego e estuda muito as línguas originais, e ele comentava dessa espécie de virada que tem tido nas pesquisas atualmente, de que se levou muito tempo em consideração a ideia de que Jesus falava o aramaico e que todos os evangelhos são, na verdade, uma tradução já, né, para o grego daquilo que era falado em aramaico, né? Ô, louco! E por base, por exemplo, ali que o Eli lama sabachthani, que ele cita, por ser aramaico, então é uma demonstração dessa língua original aramaica. Mas hoje já se leva em consideração em função justamente das pesquisas em torno da Galileia dos gentios, e isso que o Paulo estava dizendo, de uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de que os judeus, especialmente os da Galileia, eram fluentes em grego. Então hoje tem uma virada, olha, é bem possível que os evangelhos tenham sido escritos, claro, originalmente em grego, mas já falando de uma linguagem que já era em grego de Jesus. Isso é um dado interessante, né? Que ele falou isso tudo em grego. Possivelmente. Isso é um dado muito interessante. A nossa live não é sobre o Novo Testamento, mas tem uma informação muito legal, né? Que é a informação que Eusébio de Cesareia dá sobre o testemunho de Papias de Herápolis, né? Que ele dá um testemunho que Mateus, por exemplo, escreveu o original em língua hebraica ou aramaica, né? E esse foi um dos fundamentos que levou muitas pessoas e muitos eruditos a achar que todos os evangelhos tinham uma matriz hebraico-aramaica. Mas provavelmente não, né? O mais próximo de uma possibilidade assim é, de fato, Mateus, mas Marcos escreve num contexto mais ele próprio, né? E junto com Lucas num contexto mais gentílico. E é interessante que, embora Marcos escreva numa perspectiva mais gentílica, ele é um dos que mais usa expressões em aramaico dentro do seu texto. Caraca, sério? Tá, e o Mateus? É porque eu sempre ouvi que o Mateus é que mais cita o Antigo Testamento, né? Isso. É o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, até pelo público pelo qual ele escreve. Bem, não é bem a temática da live, mas é um pouco a temática da live, porque é a Bíblia que Jesus lia. Tem um livro do Philip Yancey que é assim, não é? A Bíblia que Jesus lia? Ou era outro autor? Cara, olha como é que é a mente da gente. É exatamente isso. Tem um livro, cara, do Philip Yancey. O nome é A Bíblia que Jesus lia. Enfim, eu achando que eu era super criativo, tu acabou de me lembrar que eu conheço esse livro do Philip Yancey. Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá então para a nossa pauta aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre a Bíblia hebraica. E, obviamente, para a gente falar um pouquinho da questão da formação da Bíblia, o Paulo vai trabalhar muito bem isso. Aliás, Paulo, tu falaste na live lá da Thomas Nelson, e eu queria que tu começasse esse assunto falando qual a diferença quando tu vai falar, por exemplo, da formação da Bíblia hebraica, né? Como se dá o surgimento da Bíblia hebraica? Tu dialoga bastante com o livro do André. Inclusive, até acho que a primeira referência bibliográfica que você faz é do livro do André. Como é que se distingue a tua obra da obra do André? O André, na verdade, se distingue porque são duas pessoas em áreas diferentes que escrevem em perspectivas diferentes, né? O André, ele é historiador e ele tem esse olhar aguçado sobre os fatos, sobre o contexto, sobre a geografia. Eu também tenho
tenho essa percepção mais aplicada ao texto. Então, enquanto a preocupação, se eu tiver errado, me corrija, a percepção do André é muito mais voltado para o contexto e a descrição desse contexto e como esse contexto dialoga com o contexto mais particular do povo de Deus, eu tenho esse mesmo recorte mais aplicado à Bíblia, como que esse contexto forma a Bíblia, né? E é interessante que é justamente esse contexto que é utilizado por Deus para inspirar sua palavra. Então a sua palavra não é algo que nós não conseguimos entender. Muito pelo contrário, a Torá afirma que Deus fala de maneira muito próxima, na nossa língua, dentro dos nossos contextos. Então, entender particularmente no Antigo Testamento quem são os egípcios, quem são os babilônicos, o pessoal da Mesopotâmia, o pessoal da Síria, o pessoal da Pérsia, entender todo esse pessoal é fundamental para a gente poder descobrir quais são as ênfases teológicas de cada tempo e como essas ênfases teológicas estão de maneira bem presente no texto bíblico, porque o texto bíblico, por ser, em primeiro lugar, inspiração de Deus, é também uma inspiração feita a pessoas que vivem em tempos e em lugares muito específicos. Então é impossível a Bíblia ser algo assim, é do subconsciente, ou é do mundo das nuvens, né? Não, nada disso. A Bíblia é algo muito real e, por ser real, lida com situações reais e oferece respostas aos grandes questionamentos que toda essa galera na antiguidade tinha dentro da sua cabeça. Muito bom. André, quero te trazer para a conversa aqui para a gente começar a ambientar. A Bíblia Sagrada, ou a Bíblia Hebraica, a Bíblia dos judeus, não é o primeiro escrito, ou é o primeiro escrito que uma religião produz para, de alguma forma, preservar a sua cultura, preservar a sua doutrina, não sei se eu posso usar de forma anacrônica essa palavra, mas preservar a sua história. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Hebraica, o escrito dos judeus, é o primeiro escrito que a gente tem para a preservação e propagação de uma tradição, ou tem algo marcante que vem antes e que de alguma forma influencia na produção do texto sagrado? Primeira questão, a Bíblia ela não é um livro, e o Paulo On explica isso no livro dele, ela não é um livro, é criado para ser um livro na sua origem, e principalmente um livro de sistematizador de uma doutrina ou de uma religião, ela não é nada disso, né? Não existe sequer a palavra judaísmo antes da época dos Macabeus, ali no século II a.C., né? Então, por que isso? Porque não existe o conceito de religião como nós temos hoje na antiguidade, ele simplesmente não existe. Não existe palavra para religião nem no hebraico e nem nas línguas antigas. Não tem. Por quê? Porque a nossa ideia de religião, ela é de o quê? De um sistema religioso, de um sistema doutrinário que envolve doutrina, que envolve práticas religiosas, que envolve culto, que envolve um monte de coisa, né? E que faz parte de uma religião que se diferencia de outras religiões também com seus sistemas doutrinários. E isso não existe no mundo antigo, porque a religião, ela é, aliás, inclusive a palavra religio, que às vezes é usada do latim para explicar isso, ela na verdade é apenas uma relação de práticas cultuais feitas num templo em uma situação pública. E ele não é um sistema geral. Então, quando tu me pergunta se a Bíblia é o primeiro documento para sistematizar e para manter uma tradição, ela não é, porque isso não existe no mundo antigo. Eles não têm essa preocupação. Eles vão ter essa preocupação lá na formação do cânon depois do primeiro século depois de Jesus, né? No primeiro século lá em Jâmia, né? Que é uma fixação daquilo que eles vão considerar então um cânon sagrado, mas que não é específico de uma religião, ele é específico, ele é relativo a uma cultura que é muito mais ampla do que isso, né? E que é a fixação daquilo que eles já estão crendo e praticando há muito tempo, né? Então essa pergunta ela tem alguns problemas nesse sentido. Então não existe uma questão assim, é o nosso livro fundador da religião. Isso não existe ali antes do primeiro século, e ainda assim ele não dá para chamar como o guia de uma religião no sentido que nós temos hoje, manuais sistemáticos, não é nada disso. E o Paulo vai poder explicar isso melhor do que eu depois. Então isso não tem na antiguidade. Agora, em relação ao quê? A documentos mais antigos, que tratam de elementos de fé, elementos de tradições que nós poderíamos hoje chamar de religiosas, sim. Nós temos lá os Vedas do Oriente, que são mais antigos do que a Bíblia, que são já de 1500 e poucos antes de Cristo. Nós temos outros documentos mesopotâmicos, que são mais antigos, documentos judaicos, né, egípcios, né? Você tem vários outros documentos que são mais
mais antigos, mas que são pequenos textos, ou pequenos livros, ou que chamaríamos de livretos. Mas essa coisa de um conjunto, de um grande bloco, como a Bíblia hebraica, isso você não tem. Isso esse sim é um elemento diferenciador que vai surgir ali no primeiro século, né? Mas aí o Paulo que vai explicar melhor esse negócio. É pra eu explicar agora? Agora é contigo. Vamos lá para a questão aí do livro. Então, como o André falou muito bem, praticamente nenhum escritor bíblico escreveu o que ele escreveu com o pensamento: o meu livro vai ser o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, ou vai ser o 2º livro do Novo Testamento, Marcos. Quando Paulo escreveu as suas cartas, ele não tinha consciência de que ele teria 13 cartas que formariam o seu corpo de cartas dentro do Novo Testamento, que seria algo que, como literatura religiosa, usando o mesmo termo, seria algo junto com o Antigo Testamento. Na verdade, nós temos uma construção, porque o primeiro bloco de livros que nós temos, efetivamente, é o Pentateuco. E é a partir da tradição do Pentateuco que se pensa em alguma coisa no sentido de registrar, né? A própria lei é registrada, né, no contexto da Torá, no contexto aí da própria revelação, né? Aliás, é um dado que eu apresento: a primeira revelação escrita de algo que foi feito deliberadamente para virar um registro foram as 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? Algo registrado pelo próprio dedo de Deus, conforme diz lá o texto. E no tempo de Moisés nós não temos Bíblia hebraica, porque a tradição está sendo construída nesse tempo. No tempo dos juízes de Josué, o pessoal estava com a cabeça em outro lugar. Tinha um monte de inimigo para derrotar, tinha uma terra para construir. Então essa não era a prioridade do momento. Agora a prioridade passa a ser quando nós atingimos um ponto em que a tradição oral, ela demanda um registro para que as informações que de lá de trás estão vindo possam ser de maneira fidedigna passadas às gerações futuras. Isso está relacionado também com o desenvolvimento das técnicas de escrita, com o desenvolvimento do próprio material de escrita. Já imaginou escrever o Pentateuco, registrar o Pentateuco em placas de pedra? Não haveria pedras no deserto do Sinai que comportassem o tamanho, né, do escrito. Então, a história do livro vem dessa maneira e é formada dessa maneira. Mas eu quero entender o seguinte, tá? Esse negócio de tradição oral, porque o que tu tá falando aí é tradição oral, certo, Paulo? Tradição Sim. oral. E essa tradição oral a gente vê presente no Pentateuco. Da onde vem essa ideia de tradição oral? Isso é um costume que os descendentes de Abraão vão desenvolver? Ou isso é uma característica do Antigo Oriente Próximo? Como é que a gente... Porque assim, por que é essa minha pergunta? Porque quando a galera pensa em tradição, a galera pensa em... assim, tipo, que é um telefone sem fio, que um contou pro outro, que aí contou pro outro, que o outro já deu uma alterada, e o que a gente tem na Bíblia é um verdadeiro telefone sem fio. Queria entender um pouquinho como é que se dá esse, né, porque tu deu a entender que foi registrado em placas, em outros materiais, posteriormente, ok, mas como é que se preservou essa história, essa revelação de Deus? Pra gente que vem do contexto oriental, isso é muito mais fácil de entender do que pro ocidental. Porque o ocidental é chato no sentido de que só considera como algo verídico e verdadeiro aquilo que está registrado. E que pode ser de alguma maneira provado, né? Com extensas notas de rodapé. Já pensou se a Bíblia tivesse nota de rodapé? As notas de rodapé seriam maiores do que o próprio corpo do texto, né? Mas no contexto oriental, não somente o Oriente Próximo, né, que é o foco da Bíblia, mas o Oriente Extremo, dentro do contexto que eu nasci, né, e de que eu sou descendente, a questão da transmissão oral é algo levado muito, muito, muito a sério. Tão a sério que por exemplo, aquelas genealogias que nós temos em Gênesis e aquelas genealogias que nem conectivo tem no livro de Crônicas, que é um nome atrás do outro, eram todas elas memorizadas, porque isso dava a identidade a uma pessoa. Então, o que fazia de uma pessoa membro de determinado clã? Conhecer de quem ele é descendente e conhecer toda a árvore genealógica. Ele sabia isso de cor e salteado. Ainda, nós não precisamos ir lá para trás. Na época de Jesus, os grandes rabinos tinham o Antigo Testamento inteiro na cabeça. Hoje a gente não compreende isso porque não sabe decorar nem João 3,16, porque procura João 3,16 no aplicativo. Né? Nós já perdemos essa capacidade que é nossa, né, de memorização
porque a tecnologia dispensa esse tipo de coisa. Mas no contexto da antiguidade, que não tem papel para escrever, que não tem Kindle, que não tem tablet, que não tem BTcast, que não tem E Deus Falou na Língua dos Homens, que não tem nada, que é, às vezes, um deserto, um mundo nômade, como que as informações são transmitidas? São transmitidas pela única maneira que era transmitida, pela via oral. Olha aí. De pai para filho. E a transmissão era feita com muito cuidado e era feita de uma forma narrativa. Se contava uma história e essa história fazia com que não se perdesse nenhum elemento no meio. Então, nós estamos muito distantes desse tempo e provavelmente nós não temos a noção de como isso funcionava, mas o processo de transmissão oral era algo que nós poderíamos considerar como fidedigno, tá? Então, esse negócio... O Bilbo brinca desse negócio de telefone sem fio porque ele que sempre zoava nessas brincadeiras, né? Ele que tornava a mensagem... Ele transformava o alfa em ômega, né? Mas, na antiguidade, não se fazia isso porque isso estava relacionado com a própria sobrevivência e a identidade, que são conceitos muito importantes na sociedade oriental. Como historiador, o Hang pode falar isso, mas a história vai sendo narrada de geração em geração. E a escrita é algo que vem posteriormente para dar um apoio, mas a palavra de Deus existia antes da escrita. Por quê? Porque antes da escrita já se narrava sobre a criação do mundo, por exemplo. Já se narrava sobre a história do primeiro casal, de Caim e Abel. Ou acha que tinha livros de história, né, coloridos que Abraão dava de presente para Isaac. Não, essa informação era passada de forma oral. A escrita é algo necessário, faz parte do desenvolvimento, mas num período em que a escrita não é possibilidade real de viabilidade econômica e social, a única coisa que resta é a tradição oral, e é uma tradição muito segura. Quer complementar, Hank? Não, é exatamente isso. A gente tem uma dificuldade como ocidentais e como uma cultura que vive o fetiche do texto, e a própria história sofreu muito desse fetiche do texto durante muito tempo, né? Hoje se questiona isso, né? A gente não consegue imaginar e conceber uma sociedade que baseia a sua transmissão toda na oralidade, né? E a gente não consegue imaginar como é que é viver sem isso tudo, né? Porque a gente tá, na verdade, nós somos uma sociedade e pessoas que vivem com muletas para tudo. Nós precisamos de uma calculadora para calcular, nós precisamos, né, de um gravador para gravar o que estamos falando, porque a gente esquece tudo o tempo todo, porque nós estamos o tempo todo trocando de informações, recebendo novas informações e nada vai fixando, né? Então, somado a isso, a uma cultura que começou a depender da escrita para a memória, né? Esse é das questões que a própria história trabalha, a questão da memória e da escrita, e como ela vai, de certa maneira, enrijecer a própria tradição, né? No momento que ela é fixada no papel, ela deixa de evoluir também, né? E aí a gente vai ver como as sociedades antigas, né? E aí vem o grande problema de, às vezes, se fazer os estudos antropológicos atuais, né? Tu tentar ver como é que funciona a memória hoje é difícil, porque é muito rara essa sociedade que continua numa oralidade no mundo, né? Então, existem alguns estudos lá e aí você vai perceber como isso funciona, né? Alguém me comentou esses dias, eu não sei qual é a referência disso, mas de um antropólogo que fez uma pesquisa dentro de uma sociedade indígena, acho que foi no interior do Amazonas, não lembro onde, em que ele encontrou aí uma narrativa que um pesquisador deixou registrado por escrito de uma história em que ele passou por lá no século 17 ou 18, se não me engano, uma coisa assim. E ele encontrou essa mesma comunidade há algum tempo atrás e ele verificou que a história que tem registrado no texto do cara é exatamente a mesma hoje, 2, 3 séculos depois. E aí quer dizer, eu não sei qual é a fonte disso aí, isso é lamentável, mas isso aí um professor meu lá na EST, na pós-graduação, comentou desse achado, eu não sei dizer qual é. Mas é interessante isso, né, da gente perceber que essa oralidade é realmente algo levado muito a sério. Gente, eu quero trazer uma outra pergunta aqui tem uma pergunta, gente, é que assim, legal, obrigado pra quem já deu o superchat, valeu demais, tá? Já teve um superchat aqui que um brother deu, e ele pergunta qual a diferença do Pentateuco samaritano. Cabe agora essa pergunta aqui ou a gente deixa pra depois? Só não queria esquecer a pergunta que o cara deu 10 pila. Dá pra responder bem rápido. O Pentateuco samaritano é uma variação, né, do próprio escrito de Moisés, que foi desenvolvido pelos samaritanos, em uma época onde os samaritanos têm todo aquele conflito, né, de ser um povo aí meio que de mistura,
né, de povos exteriores que não são israelitas nem judeus, né, e eles desenvolvem uma religião alternativa ao templo, né, a religião oficial, e eles interpretam, né, o Pentateuco de acordo com as suas próprias necessidades. Então, a base de adoração deles é aqueles dois montes, né, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, é o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Então, nós podemos explicar assim, né, só para não estender, que é uma variação produzida pelos samaritanos como uma forma de religião alternativa ao judaísmo oficial que se baseava na Torá de Moisés, essa mesmo de Moisés. Legal, muito bom. Gente, pra gente puxar um pouco mais aqui a questão da formação da Bíblia hebraica, eu tava pensando o seguinte, eu quero perguntar pra vocês essa pergunta, qual a importância da narrativa? O Paulo tava comentando antes ali, e falou que essa tradição oral era mantida, então, em forma de narrativa. A minha pergunta, agora que eu me toquei, que a minha pergunta é muito parecida com a importância da tradição oral, mas eu acho que dá pra explorar um pouquinho mais essa ideia das narrativas, né? Como elas aconteciam, a importância delas ou não. Pula isso e não tem nada a ver a minha pergunta. Eu acho que esse é um ponto que liga a tradição judaica com as demais tradições do Antigo Oriente Próximo. Porque, por exemplo, como se narra a criação do mundo de forma narrativa. E se você pega as narrativas paralelas, no sentido, dentro do contexto pagão, né, os grandes épicos, né, o Enuma Elish, né, todas as formas alternativas mesopotâmicas de você falar como que o universo veio a existir, o framework, né, a estrutura narrativa é muito semelhante, né, como que você constrói, quem são os personagens envolvidos, o que acontece, a presença, por exemplo, do caos, né, a cosmogonia que tem como originador o caos. Então esse é um elemento que está presente na Bíblia hebraica. Havia trevas sobre a face do abismo, né? A terra era assim, forma e vazia, torro vavorro, né? E a criação, ela vem da forma e vem preencher. E nesse sentido, ao mesmo tempo que a narrativa hebraica é semelhante, ela é diferente porque coloca Deus totalmente dissociado ao caos. O caos é um elemento que dentro do contexto mesopotâmico, por exemplo, é um fator que gera deuses. É dentro do caos, dentro da cosmogonia que nós temos teogonia, ou seja, o nascimento de Gênesis por conjunções entre deuses ou por conjunções de forças sobrenaturais. A Bíblia hebraica, ela vai no sentido oposto, a dar uma resposta a esse tipo de ideia, falando o seguinte, olha, o caos existe, mas Deus é anterior a isso, e Deus tem governo sobre esse caos, e para regular esse caos que Deus, por ato soberano e deliberado, ele cria todas as coisas, ordena e organiza tudo. É lógico, a Bíblia não explica por que o caos está lá, é um mistério, mas esse não é o problema. O problema não é explicar por que tá lá. A grande questão é que Deus resolve esse problema. Isso é o legal da narrativa, e essa referência deles, da semelhança por serem narrativa com o mundo do Oriente Próximo, ele também é da antiguidade de uma maneira geral, né? Você pensar no mundo grego, por exemplo, eles não tinham uma espécie de teologia sistemática explicando a religiosidade grega. Eles tinham poetas. Basicamente, todas as narrativas e as histórias que existem da religião grega, ela é produzida por poetas, não é eles não têm profeta, por exemplo, né? Mas é todo ele em histórias narradas na forma de poesia. E dali emerge essa reflexão religiosa do grego. No mundo oriental é a mesma coisa. Então, quando você apresenta uma narrativa da criação, né, como o Paulo citou, e se percebe grandes semelhanças dessa narrativa com o do Oriente Próximo, e é esse geralmente o ponto que se pega, né? Os judeus copiaram desse ou daquele, né? Essas tradições. O Código de Hammurabi foi uma copiazinha. Pois é, cara, aí que tá. Essa é a questão. E mesmo essas questões que ficam semelhantes, é por quê? Porque ele está... E aí é muito legal que o Paulo está citando bastante no livro dele, o John Walton, que eu não cito no meu porque quando eu escrevi esse livro, foi o quê? Há 2 anos e meio, 3 atrás, ainda não tinha quase nada dele no Brasil, aliás, não tinha nada dele no Brasil publicado, e eu não conhecia o autor, né? Porque eu me fixei nos autores seculares para trazer a religião do mundo antigo. Chegamos no mesmo lugar, a partir das referências que eu usei, cheguei no mesmo lugar do John Walton, mas hoje a gente tem essa riqueza desse autor que está nos trazendo muitos assuntos, e o Paulo tem trazido ele nesse livro. Eu já estou trazendo no meu novo livro também, estou trazendo algumas questões dele. Então, e justamente essas semelhanças, o que acontece? É porque eles estão dialogando com essa cultura. Ele está dialogando porque eles estão lá dentro, cara. Eles estão dentro dela. Então o que acontece, né? É aquela coisa meio Denorex. Agora eu estou revelando a minha idade. Parece, mas não é, né? Parece remédio, mas não é.
Então, ele parece mesopotâmico, mas não é. Por quê? Porque ele dialoga com eles, mas ele está batendo contra alguns conceitos. O Paulo citou um dos. Diz, olha, é ok, né? Vocês cultuam Shamash, que é o Sol, cultuam o Star, só que na nossa cosmogonia eles não estão emergindo do caos. Eles são criados por Deus e Deus já é antes deles. E eles foram criados. Então, André, segura que para grande parte da audiência isso pode parecer um pouco confuso, tá? Então, tu acabaste de afirmar que as narrativas bíblicas, principalmente a Bíblia não tem teogonia, né? Porque já parte do princípio que Deus é, né? Deus, no princípio, criou Deus. Teogonias são a origem dos deuses, né? Uhum. Mas cosmogonia, sim, certo? Agora, então você está me dizendo que as narrativas bíblicas, elas são parecidas com as narrativas e outras cosmogonias, porque ela dialoga com essas cosmogonias do Antigo Oriente Próximo, mas ao mesmo tempo ela tem um tom apologético, usando esse termo moderno aqui. É isso? Eu diria mais, inclusive educativo para o próprio judeu. Porque se você olhar, e aí os conhecedores de hebraico sabem melhor do que eu isso, eu ainda tenho que remediar essa questão. Eu preciso estudar hebraico e grego. Eu vou fazer isso um dia, mas eu tenho que primeiro terminar o doutorado. Então, o que acontece? É que eu não tenho formação teológica, né? Esse que é o problema. O cara é formado em design, né, mano? Designer, cara. Então, o que acontece? A própria descrição, a narrativa da criação no Gênesis, ela é poética, ela tem um ritmo de leitura. Por quê? Porque ela é feita para uma liturgia sinagogal. Então, o camarada, ele pega aí, está fazendo numa sinagoga dentro da Mesopotâmia, onde está recheado de deuses, né? Principalmente Shamash, Star, Sin, esses deuses astrais, e ele está lá repetindo dentro da sinagoga constantemente o quê? Que esses luminares adorados por eles foram criados por Deus. E nem sequer a luz provém deles, porque ela foi criada separada. Tem um sentido educativo também nesse processo aqui, que é importantíssimo para a manutenção do próprio monoteísmo, né, judaico dentro do exílio do que eles estão vivendo lá. Muito bom. Bíblia, eu tenho a seguinte convicção, né, que o texto bíblico, né, pelo menos nessa parte que nós estamos falando de interconexões com a realidade do Antigo Oriente Próximo, na verdade é como se Deus estivesse tirando um grande sarro de toda a realidade que é uma realidade falsa e que leva ao engano e que está circundando todos os dias a realidade do seu povo eleito. Então é uma forma combativa, é verdade, é uma forma apologética, mas é uma apologética maravilhosa, porque a linguagem que se usa para fazer essa apologética não é simplesmente falar, aquilo não existe, ou aquilo é do diabo, como a gente costuma fazer. É uma apologética que, novamente, está mergulhada dentro de uma narrativa e que convida você a parar, olhar para os aspectos que existem no cosmo e chegar à conclusão, mediado pela revelação de Deus, que não faz sentido você ter deuses estabelecidos através daquilo que você tem como criação de Deus. Por isso que lá no Salmo 14, verso 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Ou seja, na visão hebraica das coisas, quem idolatra não é endemoniado. Quem idolatra não tem problema cognitivo. Quem idolatra e quem, mais do que idolatra, afirma que Deus não existe, é burro, é tolo. Porque basta você abrir os seus olhos para a realidade e abrir os seus ouvidos para a revelação que você vai entender que há um sentido que é latente na criação. É aquilo que os fenomenólogos aleluia da religião falando em línguas, irmão. Presbiteriano falando em línguas. Os estudiosos em fenomenologia da religião, né? Depois de 50 mil horas falando, já tá embaralhando as coisas. Eles vão falar nos sensus divinos, né? Ou no semen religionis, ou seja, é a propensão humana por algo que transcende a própria existência. Então isso é algo que a Bíblia hebraica, ela quer evocar por meio das suas narrativas, principalmente essas narrativas que de alguma maneira têm algum tipo de interconexão com a sua realidade. Então a Bíblia hebraica, ela é altiva, né? Ela se posiciona num patamar de olhar para baixo e desprezar tudo que está em
embaixo, mas de uma maneira elegante, porque apresenta esse diálogo, mas colocando na mesa, ó, eu sei que vocês têm tudo isso, mas o Deus que eu sirvo criou todas essas coisas e se mantém como o Deus dos deuses. Ou seja, você acha que o Deus que você adora é alguma coisa? O Deus que adoro está acima de todas as coisas. Muito bom. Quer um complemento, André? Não, é isso aí mesmo. Coisa linda. Toda a literatura do próximo ao exílio, e quando Israel vive toda a crise dele, né, de que vem um inimigo e destroça a sua cidade, leva embora os seus cativos, isso é uma crise que envolve toda a questão da fé e da religião, porque afinal, né, os próprios deuses estão lutando e os deuses estrangeiros estão vencendo. Esse é o grande discurso dos assírios, esse é o grande discurso dos babilônios, né? Então, há uma luta dos deuses em todos esses eventos. E aí, quando eles são levados embora, qual é a crise que acontece no profetismo? Bom, onde é que está o Deus de Israel? E aí vem as grandes respostas dos profetas. Não, é ele que está conduzindo isso. Ele é Senhor também da história e ele é Senhor da Assíria, ele é Senhor da Babilônia. Então eles estão espraiados, né, como se um político aqui do Sul, estão espraiados pelo mundo. É uma expressão que existe, tá? Espraiar é do português. Então eles estão espraiados pelo mundo, mas o Senhor fez isso com eles, né? E é ele que está controlando isso tudo, está usando inclusive esses reinos, porque para eles os deuses não existem. Ou então são forças a serem destronadas, como vai evoluir mais tarde a questão lá então dos demônios, dos anjos, né, sobre as nações, etc., que serão vencidas depois lá na cruz de Cristo. Então há essa compreensão gradativa, né, e inclusive do próprio, né, Yahvé como um senhor do universo. Isso vai acontecer justamente na época da maior desgraça dele. Eita, muito bom. É interessante como funciona, de certa maneira, um pouco com sutilezas, nuances diferentes nas culturas, muito a ver com a própria cultura local, né? Eventualmente, por exemplo, você pega o caso grego, né? Os gregos, você tem esse conselho divino, essa assembleia divina, que é claramente monárquica, né? Claramente monárquica, e inclusive dentro das cosmogonias deles, vão sofrendo golpes de Estado, né? Você tem uma sequência de deuses tomando o poder e se tornando então o chefe do panteão grego, né? No mundo mesopotâmico, né, de uma maneira geral também vai variando de cada lugar, também temos essas disputas de deuses, né? E no caso, dependendo da cidade qual for, o chefe do panteão vai ser outro, porque de acordo com quem está dominando no momento, né, o seu território, ele vai colocar o seu deus como chefe do panteão. E no caso, em alguns casos, por exemplo, de Baal, ele tem uma característica mais familiar, né? Justamente pela característica talvez gentílica dos cananeus. De uma maneira geral, ele não é tanto dessas monarquias, né? Mas ele é mais no sentido familiar, né, onde um pai de todos os deuses se ausenta e aí acaba vindo então nesse panteão. Mas a ideia de que os deuses se reúnem, né, num panteão em que um deles é chefe sobre os outros é uma ideia meio geral. E aí vem a Bíblia e apresenta também, de alguma maneira, essa chegada de um Deus único nessa história, mas é um processo gradativo, né? Parece que há uma evidência muito clara nessas literaturas antigas, porque isso faz sentido, porque nós estamos em contextos politeístas. Então, se é o politeísmo, cabe a gente perguntar qual que é o relacionamento que os deuses tinham entre si. Então, os deuses, né, são deuses que têm controle sobre determinadas áreas. Ele tem uma linha, ele tem um campo de atuação. Por exemplo, tem o deus da colheita, tem o deus da fertilidade, tem o deus da noite, tem o deus do sol. E em decisões, né, de acordo com as evidências que a gente tem, em decisões que são muito grandes, que afetam todo mundo, toda a cambada de deuses presentes lá, que afeta o cosmo, ou é um evento catastrófico, parece que eles se reúnem para conversar. E aí, o que a gente faz, né? A epopeia de Gilgamesh, ela dá esse tom, parece que o dilúvio é meio que decidido numa decisão colegiada. O que a gente vai fazer? Né? Vai envolver muitas coisas aqui, muitos deuses estão na parada, então vamos chegar num conselho. Que é algo que o texto hebraico, ela não afirma claramente, porque a religião, se nós formos usar essa palavra anacronicamente hebraica, é uma religião que Deus é único, é um monoteísmo. Mas dentro desse monoteísmo, há alguns textos muito importantes e muito interessantes em que Deus parece chamar um conselho para deliberar. Por exemplo, 1 Reis 22, 19 a 21, Micaías perguntou: ouça a palavra de Yahvé,
Vi Yahweh assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E Yahweh disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Cara, é muito interessante como 1 Reis narra isso daqui, porque parece que Deus levanta uma questão de ordem, aí o anjo Miguel: seu presidente, questão de ordem, vamos fazer desse jeito. Aí veio o Gabriel: seu presidente, questão de ordem, vamos fazer de outro jeito. Aí vem o espírito, né? Não se sabe que espírito é esse, mas ele se coloca diante do Senhor e diz: eu vou lá, eu vou matar no peito, eu vou enganar. Outro texto interessante, Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mas que diacho os filhos de Deus vão fazer diante de Deus? Pra quê? Então, a Bíblia hebraica não afirma categoricamente, mas ela dá a entender que em alguns aspectos, algumas decisões são meio que abertas, né? E são tomadas, vamos dizer assim, em conjunto. O texto clássico é a criação do homem. Façamos, né? Façamos. Verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos nós. Nós quem? Aí o crente vai falar: Deus está falando com a Trindade. Mas Gênesis não está falando da Trindade. É uma inferência posterior. Pera. A galera da sistemática agora galera da sistemática até deu uma... Não, aqui é só bíblico, deixa eles de fora que não adianta. Mas o bom sistemático vai concordar que lá no texto de Gênesis, a referência não é direta, tá? É algo que a gente pode chegar a, por inferência, mas não é direto. Deus está falando com quem? Aí você tem algumas opiniões. Deus usa um plural majestático. Esse é o clássico. Mas não é em todo lugar que Deus usa plural majestático, ele que ele usa aqui. Eu particularmente acho que é um plural majestático nesse contexto. Mas tem outras. Deus pode estar falando com seus anjos, né? Deus pode estar pensando junto com mais algum ser. Quem? Não sei, né? Por que? Não sei. O que eu sei é que está narrado desse jeito. E essa é a riqueza do texto bíblico, entendeu? Deus, ele se mostra sempre soberano, mas há essas pontinhas, né, de interconexões com um contexto maior dentro do qual o texto está sendo escrito, que são muito interessantes e faz a gente pensar novamente que o texto bíblico conversa muito com a realidade das pessoas, com o que elas têm no dia a dia, dando respostas, né, a essas questões. Muito bom. É interessante que o texto bíblico, justamente nesse confronto com o que acontece, o próprio Deus ele vai tomando, né? Os autores bíblicos vão tomando de outras divindades os atributos que são dados a essas divindades, e ele vai tomando, não, isso aí é do nosso Deus, o Deus único, né? Os salmos eles começam a apresentar, por exemplo, Deus vindo pela tempestade, né? Deus controlando os elementos naturais, o Deus da chuva, o Deus do granizo, né? O Deus que é precedido pelo vendaval, e esse é o Baal, né? Isso faz parte da cultura de Baal. E aí, de repente, num confronto com os cananeus, mas olha, Yahvé, que é o verdadeiro Senhor, né, do monte, isso aí aparece claramente lá no confronto de Elias, em que ele chama os dois para dizer: olha, vamos decidir quem é o verdadeiro Senhor, né? E aí você percebe constantemente, conforme existe um atributo de uma divindade que pertence de fato a Deus, porque afinal de contas essas divindades possuem atributos que são referenciadas ao divino, diz: não, Yahvé é o verdadeiro portador desse atributo que vocês atribuem, seja esse ou aquele Deus. Ele é a verdadeira luz, ele é o verdadeiro Deus, né, da tempestade, do julgamento, e ele também é o verdadeiro misericordioso. Então, esses atributos vão sendo tomados deles. E isso na história é muito mal visto, né? É uma apropriação cultural que eles foram fazendo. Mas é uma revelação hebraica dizendo: não, o verdadeiro Deus é esse. Ele é um só. E ele reúne todos esses atributos. Tá. Então existe esse embate. Diga. Mas assim, dando uma de advogado do ateu aqui agora. Dando uma de advogado de ateu. Isso não parece ser muito cômodo, porque essa é a acusação que alguns ateus fazem contra os cristãos, né? Trazendo aqui um pouco mais amplo para além da Bíblia hebraica. Mas isso acontece, porque a acusação que eles fazem para a Bíblia hebraica, para Jesus, vale para a Bíblia hebraica também. Porque o que os cristãos e o que os judeus fizeram, o que a Bíblia fez, nada mais é do que uma apropriação cultural deram lá uma engambelada, modificaram algumas coisas, mas nada mais é do que,
a Arca de Noé nada mais é do que uma releitura da, como é que é lá, do Gilgamesh, da epopeia de Gilgamesh, ou não, na verdade não é a epopeia de Gilgamesh, né, mas é um escrito dentro da epopeia, agora eu não lembro, do Atraxim lá, depois o André me corrige, mas a Arca de Noé é a epopeia de Gilgamesh, os 10 mandamentos é uma cópia do esqueci o nome, me ajuda aqui, gente, o que vem antes dos 10 mandamentos, que a gente até brincou no começo ali, o Código de Hammurabi, né? Então assim, e teve outro antes dele ainda, já teve outro antes do Código. Então assim, na verdade a Bíblia é como os herdeiros, os descendentes de Abraão foram construindo e imitando. É um argumento que eles usam. Tipo, e aí, será que não foi isso? É que eu tenho que pensar qual é o contexto dessa discussão e desse argumento, né? Qual me parece que é a grande briga, né, de quem é crítico ferrenho dessa maneira, e que daí também está sendo desonesto na briga dele, na discussão. É a afirmação de muitos de dizer que a Bíblia e a revelação bíblica é exclusiva, que ela é zero bala, que não tem nada nem parecido, e que é única. Ela é única na sua especificidade da revelação de Deus, etc. Mas ela não cai do além. Ela cai num contexto do mundo em que há uma discussão com várias outras questões e ela tem a sua especificidade, mas dentro de um outro universo muito mais amplo de pensamento religioso, do qual ela faz parte, de qual ela também tem uma base. E uma das críticas que se faz hoje na própria história e na antropologia em outros elementos é aquela ideia de pasteurizar as experiências humanas de religião e de história e tudo mais, sociais. Dizer que é a mesma coisa. Não. A crítica é o quê? Você tem que olhar a especificidade de cada povo. Então, quando alguém pega e diz, olha, Israel é uma cópia de todos os outros povos, um Ctrl-C, Ctrl-V que aglomerou tudo, está sendo também frágil e, de certa maneira, até muito superficial naquilo que é a análise específica da experiência de Israel. E aí, neste caso, eles deveriam prestar mais atenção nos teólogos que estão dizendo, olha, aqui ele é muito diferente daquele outro lá. E dizer o porquê. Então, falta também a boa vontade, e aí sim é uma questão de posicionamento, né, em relação a isso. Falta a boa vontade de, olha, qual é a especificidade, o que ela significa no final das contas lá na teologia. E é essa especificidade que marca a diferença. Não é o plano geral. Teve também um dilúvio, teve um Noé, teve um Jó, teve tudo isso aí. Mas cada um deles refletiu uma especificidade que é o que faz toda a diferença no final das contas. Eu diria também o seguinte, se nós temos, né, um dos eventos narrados de antiguidade, né, muito presentes em muitas culturas ao redor do mundo, é essa tal ocorrência do dilúvio. Por que não pensar que a efusão de narrativas espalhadas por todo o mundo aponta para realmente a historicidade desse evento, que permanece de alguma maneira no subconsciente antropológico que vai sendo passado de geração em geração. Então não é questão de, pelo menos nesse caso, quem copiou quem. É questão de, ok, aconteceu. E se aconteceu, qual que é a resposta que eu vou dar? Qual que é o motivo de causa e efeito que eu vou dar? O mesopotâmio vai falar, né, dos deuses, da sua realidade. O hebreu vai falar o quê? Foi Deus. Foi Deus que viu que a terra havia chegado, o ser humano havia chegado num processo irreversível de pecado, evidenciado pelo fato que de todo mundaréu de gente, só um era justo, Noé. E se chegamos num ponto em que só um é justo, é porque aí o negócio tá fedendo de verdade. Aí Deus precisa entrar com juízo. E o juízo é por meio do dilúvio. E aí o hebreu vai explicar, dentro da sua crença e baseado na revelação que ele tem do Deus, né, que se revela de Yahweh, que aquilo que todo mundo fala que um dia existiu por isso e não por aquilo. Então, falar assim, mas a Bíblia copia, é um argumento muito fraco e é um argumento infantil que não se sustenta, porque é um argumento típico de quem quer tapar o sol com a peneira, não quer analisar, é má vontade mesmo, acadêmica, é má vontade intelectual. Muito bom, muito bom. Gente, alguma coisa que nós não abordamos aqui para ir para a finaleira? Uma coisa que o Paulo faz no livro dele, que a gente não vai explorar aqui, Paulo vai traçando umas distinções bem claras, né, de como a Bíblia hebraica crê no seu Deus, né, características divinas que a Bíblia hebraica tem e que destoam, né, muito dos outros deuses do Antigo Oriente Próximo. Não sei se tu lembra de alguma aqui que seria legal a gente destacar, Paulo. Tem várias, né, várias coisas. Vamos falar só de que é o aspecto da misericórdia e da compaixão que Deus tem de diferente de
todos os deuses da realidade antiga. Olha que coisa né? linda. Uhum. E essas duas propriedades são largamente atribuídas também aos deuses do Antigo Oriente Próximo, né? Por exemplo, os egípcios atribuíam a Amon-Ra títulos como aquele que é rico em amor, aquele que age graciosamente. Osíris é classificado como aquele que aquece os corações, né? Então, olha, wesleyano, hein? Vem de Osíris, né? Entretanto, não há uma clara evidência que associa essas qualidades de misericórdia e compaixão com o caráter moral desses deuses. Ou seja, não há uma relação de causa e efeito no ato de misericórdia do cara ser misericordioso. Do cara, digo Deus, né? Eu já tô chamando os deuses de cara, olha que sacrilégio. Não tem essa causa. Quando nós analisamos a Bíblia hebraica, aquilo que Deus realiza como misericórdia e graça está atrelada ao seu atributo moral de perfeição e de santidade que se reflete na maneira como ele se relaciona com Israel. Então, ao mesmo tempo que os deuses antigos, eles têm algumas atitudes que evocam algo relacionado à misericórdia, quando, por exemplo, os deuses concedem farta colheita, os deuses estão sendo misericórdios e graciosos. Mas, por outro lado, o mesmo Deus pode, no dia seguinte, mandar granizo e destruir tudo de volta. Então, não está atrelado só à moral, mas a Bíblia hebraica apresenta esse Deus que faz exatamente aquilo que ele é. Ou seja, o que Deus é? Perfeito em termos morais, em éticos, porque Deus é justo em sua plenitude, e essa justiça está junto com a questão do seu amor, com a sua fidelidade, que se faz palpável na vida do seu povo por meio da aliança, do relacionamento. Então, os deuses da antiguidade não têm relacionamento com seus devotos. O relacionamento é basicamente troca de barganha. É o devoto oferecer uma propina e os deuses retribuírem com benefício. Mas o Deus de Israel não. O Deus de Israel é aquele que de fato ama o seu povo. E embora não precisando, ele vai lá e estabelece a aliança com o seu povo. Ele garante a própria aliança a despeito da maldade e da infidelidade do seu povo. E ele que restaura o seu povo, mesmo esse povo que foi rebelde um dia à sua aliança, ao ponto dele dar o seu próprio filho para morrer por nós. Para que esse amor não seja apenas um amor movido por interesse, mas seja um amor que realmente é a expressão do seu ser. Porque Deus é amor. E se ele é amor, ele age em amor, graça e misericórdia. Então, para mim, esse é um ponto distintivo de Yahweh, muito, muito, muito significativo, porque nos faz olhar para esse Deus como um Deus real, como um Deus presente, como um Deus a quem nós adoramos. Muito bom. Complemento, André? Ibo, toca musiquinha. Agora você que quer aceitar Jesus, né? Levante a sua mão, manifeste-se aí, levante a hashtag eu me converto e vamos lá. Nossa, mano, isso é bem gospel mesmo, mas enfim. Gente, é isso, ó, vocês tiveram uma ideia, a gente aqui arranhou o capítulo aí, o 4º capítulo do livro do Paulo, a gente deu uma pincelada, de alguma forma também introduzimos um pouco a ideia do que o André Heinck explora no livro Os Outros da Bíblia. Gente, é sério, deixa eu dizer um negócio pra vocês. O livro Os Outros da Bíblia e o Deus Falou na Língua dos Homens, que é o lançamento agora, são 2 livros que, se você os ler, você terá uma dimensão do que é a teologia bíblica e da revelação de Deus, a relação dos outros povos com essa revelação divina. Então, assim, cara, você pode, antes de... mas Bibo, você tá falando aí, não sei. Cara, vai ouvir a série de podcasts que nós temos lá em bibotalk.com, a série Os Outros. Tá lá em bibotalk.com. Ouve lá para você ter uma dimensão do tipo de conteúdo que a gente oferece lá. Percebam o seguinte, galera, momento bem jabazento mesmo, tá? O André escreveu um livro e, graças a Deus, vendeu bem. E a Thomas Nelson tem uma coisa muito legal, que ela não quer pegar o cara, que ideia legal que você teve, vamos lançar esse livro aí. Não, a Thomas Nelson, ela tem a ideia de investir em autores nacionais. E não é assim, lançou um livro e nunca mais escreve outro. O meu vai ser assim, eu vou lançar um livro e depois nunca mais vou lançar nenhum. Agora, essa galera, eles têm muito a dizer, e aí o que acontece? Como o do André vendeu bem, porque a Thomas Nelson, ela não é uma casa de caridade, ela precisa vender livro para pagar os funcionários, para pagar os livros, para pagar os autores. Vendeu bem. André, o que você tem na manga aí?
cara, tem umas ideias aqui, vamos lá. Então, é muito importante que nesse momento você compre o livro do Paulo. Para quê? Para impulsionar. E Paulo já tem mais coisa para escrever. Inclusive, a gente já tem até título do segundo livro. Eu não sei se tu vai naquela ideia lá, Paulo, né? Daquela, né? Não posso falar aqui nada, né? Mas enfim. E aí, galera, é muito importante. E eu achei muito legal uma coisa que o Iago Martins falou. Eu fiz uma live com o Iago, que ele falou assim: ó, gente, se quiser nem compra o meu livro, então. Compra o do Paulo lá. Porque o Iago já escreveu 9 livros, entendeu? Então, e o livro do Iago vai vender, porque ele tem um público enorme também. Que é um público maior que o público do Bibotal, que o público do Paulo juntos. Então, sabe o que você pode fazer, cara? Vou dar uma dica de ouro pra você. Você pega o livro do Paulo, que já tá na pré-venda. Você pega o livro do André. E você pega o livro do Iago, e eu acho que vai passar de R$100. E aí dá frete grátis. Pronto. Aí você não paga frete e a Amazon entrega, porque não usa os correios. E a Amazon vai entregar daqui em 3 dias, a Amazon entrega na sua casa, tá? Então é isso. Então, falando sério agora, se você puder, ajude os autores nacionais, porque isso, cara, impulsiona. E nós temos muita gente boa aqui no Brasil escrevendo, produzindo conteúdo. Então depende disso sair, né? De ter venda, de ter saída. E uma coisa que, deixa eu falar também da Thomas Nelson, uma coisa muito legal. Eu sei de livros que eles investiram muita grana e talvez não tenha vendido tão bem, mas são obras de referência na teologia, sabe? No diálogo da teologia com a fé, da ciência com a fé. E assim, beleza, não vendeu tanto? Se pagou, pagou. É importante que a gente tá botando obra em língua portuguesa de referência na mão daqueles que estão interessados em aprender mais. Então, palmas aí para Thomas Nelson, de verdade mesmo. Tem apoiado aí os amigos do Bibotal, que isso tem sido muito legal. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Paulo, a sua palavra final aqui nesta live/podcast. Só obrigado aí pela... o André quer falar. Só um pouquinho. Por Paulo dar a palavra final, né, com a honra do final, só gostaria de fazer um rápido comentário antes, então. Voltando para o livro do Paulo, que é o assunto nosso aqui, importante, né, eu tive a honra de fazer um dos endossos para esse livro. E, cara, ele é um livro muito importante, assim, para nós hoje. Nós não temos uma obra dessas hoje. Muitas vezes a gente dando cursos de Antigo e Novo Testamento, as pessoas nos perguntam sobre o cânon, como é que se formou, de onde apareceu, por que a Bíblia Católica tem livros a mais, Septuaginta, não Septuaginta, livros outros que foram escritos que não estão. Cara, e aí cada pergunta dessa diz, cara, isso é uma resposta tão complexa, eu tenho tantas coisas para gente destrinchar, e aí é muito importante uma obra dessa, porque para nós que somos num contexto, né, protestante, em que nós temos lá uma das nossas grandes afirmações, é o sola escritura, é fundamental nós sabemos como é que essa sola escritura chegou até nós. É fundamental, tu tem que saber disso. Então, cara, o livro do Paulo responde essas perguntas todas. Diz, olha, pega o livro do Paulo lá que você vai, né, se satisfazer nessa curiosidade, nessa tua necessidade. Então, vem em bom momento, eu acho fundamental essa obra aqui, e fico muito feliz que o Paulo tenha escrito ela e que a gente tenha podido participar, né, dos podcasts sobre esse tema tão importante para nós. Não, eu agradeço a generosidade de todos. Na verdade, esse livro foi escrito por todos nós, né? Porque foi fruto de material que eu já tinha, mas foi algo lapidado durante muito tempo, por meio de conversas. Os manuscritos apócrifos, né, desse livro circularam entre a gente foi fazendo observação, foi se construindo muita coisa, principalmente nos BTcasts que envolveram esse tema. Então só tenho a agradecer a generosidade. É isso, pessoal, esse livro tá aí para servir você, para que você tenha uma visão muito boa, razoável. Não vai ser completo, longe de ser algo perfeito, mas dentro do nosso contexto é algo que com certeza vai edificar você e vai responder muitas perguntas. Então adquira o livro, né? Adquira o livro do André, né? Eu sempre fiz propaganda do livro do André porque é um livro bom, né? Um livro bom, ótimo para você também ter junto, para ler junto com a Bíblia, para entender que povo é esse, o que está acontecendo. E nós vamos estar aqui divulgando o trabalho, mas eu já agradeço aí pela montoada de gente que já adquiriu o livro, né, em pré-venda. Continue, nos ajude a chegar mais, né? Compartilhe esse link da pré-venda com seus amigos, seus pastores, né? Pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E nós estamos aí preparados para os próximos, né? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. É nóis. Gente, vamos ficando por aqui em mais uma live/podcast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, o link para a compra do livro do Paulo e do André estão aqui na descrição deste podcast.
Gente, off-topic aqui, ó, gente, pra vocês entenderem que isso aqui é meio que gravação de podcast também. E toda gravação de podcast eu dou uma pausa pra ir aí, galera, vamos pra onde agora aqui no assunto e tal. Isso não sabia, cara. Eu cheguei a preparar a entrada, mas não teve a entrada. Eu esqueci, cara. Eu fiquei tão nervoso. Não, eu vou contar a real. É que eu tomei tanta água e café que eu tô segurando o xixi com a sobrancelha aqui. Eu quero fazer uma pergunta boa pra vocês ficarem conversando pra dar tempo de eu sair, entendeu? Então eu vou... É isso que eu quero ver agora com vocês, pra ver se eu consigo sair pra ir descer correndo. E pior que o meu escritório é no andar de cima, vou ter que descer a escada. Tá um terrível aqui. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.